Uma saudação a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo também. Nós somos o Ministério Reconciliados com Cristo e pregamos o Evangelho da Graça, o Evangelho da Verdade. O único Evangelho que Cristo entregou depois que ressuscitou. Esse é o Evangelho que Ele queria que chegasse aos gentios. Essa é a palavra nesse dia, preparada pelo Senhor para alcançar os abençoados e abençoadas que estão aqui ao nosso alcance, né? Aqui presentes pelas câmeras. O tema de hoje chama-se O Conhecimento Envaidece. Você pode fazer essa confissão aí para quem está do teu lado? Diga comigo, o conhecimento envaidece. O conhecimento envaidece. Agora, abençoados, façamos uma confissão, diga comigo, eu declaro a mente de Cristo ativada na minha vida agora. E receba essa palavra em meu espírito. Papai, assim é. Bem, abençoado. Nós estamos em contato com a palavra da graça há bastante tempo. Alguns estão há mais tempo, outros estão há menos tempo, né? A Rosiane está chegando agora, por exemplo. Então está há menos tempo em contato com a palavra. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa palavra, quando ela nos alcança, ela começa, pouco a pouco, a fazer uma transformação, como disse Paulo Sérgio aqui, no louvor, antes do louvor, né? Essa palavra vai transformando você. Ninguém recebe a palavra assim, pá, de uma hora para outra e recebeu tudo, entendeu tudo. Não. Isso gera muitas dúvidas. A palavra pregada por nós também gera muitas dúvidas. Por quê? Porque ela vai contra os conceitos que você formou, que foram formados em você durante todo esse tempo em que você frequentou qualquer vida religiosa, seja espírita, seja católica, seja evangélica, seja alguma filosofia que traz em seu bojo alguma religião. E por que é que o Evangelho da Graça faz isso em nós? Ele não tem contestação. O Evangelho da Graça te explica, mexe com o teu conhecimento, com o teu entendimento. E através dessa explicação, você compreende de tal forma que você começa a entender muitas coisas que as pessoas lá fora não compreendem nem um tantinho assim. Essa palavra é uma palavra baseada na vontade e no coração de Jesus Cristo depois que ressuscitou. Então, esse evangelho, ele é baseado numa informação superior. Diga, superior. Como eu dizia para vocês, eu vinha conversando com o motorista e ele falou que frequentou um determinado ministério que já esteve em graça, né, com o apóstolo José Luiz na época, e ele gostava muito. Mas por ele morar num lugar muito longe, e lá perto da casa não ter uma congregação, então ele começou a ir em denominação A, denominação B, e quando ele começou a compartilhar o que compartilhou, eu senti o desejo de falar um pouco forte com ele. Eu falei, como é que você faz uma coisa dessa? Então quer dizer que você não compreendeu o que você ouviu do Evangelho da Graça, porque uma vez que você compreende e recebe o Evangelho da Graça, você não volta no sistema religioso nem para pegar dinheiro. Se eles dessem, né? Porque lá eles não dão estômago, é diferente. Né? É assim. Então você não compreendeu? Eu compreendi, mas é que eu sinto falta de congregar, de ir numa igreja e tal. Falei, olha, abençoado, vale qualquer sacrifício para que você guarde pelo menos um dia na semana em que você reserve 2 horinhas para você congregar e alimentar o teu espírito com a verdade, porque assim você está jogando tua vida fora. E aí falei uma porção de coisas lá. Então, o Evangelho da Graça, ele forma no crente um crente superior, e você sente que você é superior. Vamos tirar a modéstia falsa de lado
Quantos sentem isso? Quando vão falar com alguém sobre as coisas espirituais, você não sente que o teu nível de conhecimento está lá em cima? Está lá em cima. Você olha para a pessoa e ouve a pessoa falar, e a pessoa está falando tanta bobagem, e você tem tanto para dizer para ela, verdade? Mas o tema nessa manhã vai nos aclarar muito, nos ajudar muito, porque a minha confissão é que o Ministério Reconciliados com Cristo é um ministério sadio, é um ministério são, um ministério de alcance, de evangelismo, né? Um ministério que alcança a pessoa pela palavra. Vamos a Hebreus capítulo 8, verso 6. Porém agora, o apóstolo Paulo fala aqui, tanto melhor é o seu ministério, falando do Cristo ressuscitado, ok? Esse capítulo todo trata, né? Depois você leia, para você não ficar só com o verso, leia o contexto. Ele está tratando aqui do ministério do Cristo ressuscitado, ok? É esse aí. Porém agora, tanto melhor é o seu ministério. Não está falando de Jesus de Nazaré, ok? Quanto é mediador de um melhor pacto. Diga, melhor pacto. Estabelecido sobre melhores promessas. Então, quando o apóstolo Paulo fala do pacto da graça, ele diz que é um ministério melhor, é um ministério baseado em melhores promessas, porque foi um pacto instituído melhor. Diga, melhor. Diga para quem está do teu lado aí, um pacto melhor. Melhores promessas. Quando fala melhores promessas, dá a entender que existem algumas promessas que não são boas, né? São piores do que essa. Claro, você está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando aí. Então, o que eu quero dizer aqui, deixar bem claro na tua mente, é que quem recebe a graça, o evangelho da graça, essa informação, recebe uma informação melhor, uma informação superior, que te capacita no teu entendimento espiritual, que Paulo chama de homem interior, para compreender coisas grandes e firmes que o profeta lá atrás disse, clama a mim e eu responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Naquela época era assim. Agora você está sabendo quais são essas coisas grandes e firmes que aquele povo lá não sabia, né? Então, por exemplo, te capacita, diga, me capacita, me ensina, né? Te guarda, e esse ensino você vive por ele. Te capacita em sabedoria. 1 Coríntios 2,6. Olha o que o apóstolo Paulo fala da sua pregação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Diz assim, olha. Sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século, que perecem. A sabedoria deles perece, né? Os príncipes deste século que Paulo cita aqui, ele estava falando dos apóstolos, de Jesus de Nazaré, daquelas pessoas com importância naquela época. Paulo diz, a sabedoria que nós estamos falando aqui na igreja, na congregação, é uma sabedoria que é própria para tratar com aqueles que alcançaram maturidade. E alcançar maturidade não quer dizer que eu tenha aqui 30 anos de participar, não. Alcançar maturidade está no teu conhecimento. Você pode perguntar, mas qual é o melhor dia? Qual é o início? Por onde eu começo com a doutrina? Comece hoje. É sempre hoje. É sempre hoje. E se você está alcançado aqui, você está nesse nível de maturidade. E você está compreendendo já coisas espirituais, porque senão você não estaria louvando o Senhor aqui como você estava louvando agora há pouco. Porque essas músicas, elas têm o poder de mexer com os céus a nosso favor, porque nós estamos cantando consciência. E você só pode cantar consciência se você já está no nível de maturidade, mesmo que você tenha chegado agora. É assim que o Senhor trabalha. Ele não faz diferença. Ele chamou você. Quantos recebem e sentem esse chamado? Ele te chamou para essa graça, te colocou aí. Então agora ele vai te dando comida. E não é morte na panela. Por quê? Porque Paulo diz, olha,
sabedoria. Falamos entre os que alcançaram maturidade, sabedoria, como estamos falando agora, e vamos falar mais agora um pouco. Por exemplo, primeira sabedoria. Sabedoria que não há mais condenação. Quantos sabem que não há mais condenação? Eu perguntei quantos sabem, né? Quantos sabem? Sabedoria, ou seja, isso vem de informação, de conhecer, de estudo bíblico, de palestra, de participar, de anotar. Como a Cléia fez na semana passada, que um abençoado estava lá e não conectado, e a conexão caiu, e ela passou pelo zap. Os versículos foram tal. Tremendo isso aí, isso é muito bacana anotar, porque nos faz alimentar melhor. Então a sabedoria está, a primeira sabedoria que eu queria compartilhar aqui, lembrando, né, que não há mais nenhuma condenação para você. Diga para quem está do teu lado, não há mais condenação na tua vida. André, não há mais condenação na tua vida? Qual é a palavra do dia de hoje, né? Abençoados. Pronto, ele posta a palavra do dia. Todo dia ele põe lá uma palavra do dia, uma frase. Frase do dia. A frase do dia dele é essa hoje, abençoado. Viu? Vocês que acompanham o André Amorim no YouTube, de segunda a sábado tem a frase do dia. Hoje a frase do dia dele é abençoado. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? As pessoas pensam que estar em Cristo Jesus é se batizar na igreja. É aceitar Jesus, ir lá na frente, se ajoelhar, chorar um pouquinho, o pastor põe a mão na cabeça, faz uma oração, desarruma o nosso penteado todo, que a gente gasta aquele gel para ficar arrumadinho, aí vai lá e faz assim, aí faz no outro, aí outros põem óleo e azeite, aí você fica igual uma salada, todo melado. Não, é porque agora eu estou em Cristo. Isso não é estar em Cristo, isso é estar no sistema religioso. Estar em Cristo é isso aqui, ó, Romanos capítulo 8, verso 1. Olha o que é estar em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu comecei dizendo que está a sabedoria que você recebeu já, né? Que não há nenhuma condenação na tua vida. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. E qual é a ciência disso aí? A sabedoria daquele verso, de saber que não há mais nenhuma condenação, é você saber o porquê que não há nenhuma condenação. Porque dizer simplesmente fica assim. Agora, quando você sabe por que não há nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? E diz que nele não há nenhuma condenação. Em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Então você está em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Né? Então, verso 2, Romanos 8, 2, diz aí, ó. Por quê? Tem que saber isso. Não há nenhuma condenação para mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E daí? Daí, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ponto. Qual é o pastorzinho que vai dizer que eu estou em pecado? Não, eu estou em Cristo Jesus. A pessoa que aceita que um líder diga que ela está em pecado, essa pessoa não conhece a sua posição espiritual. Porque todos nós, depois da cruz, estamos em Cristo Jesus. Até aqueles que nunca virão aqui, até aqueles que nunca vieram aqui e até aqueles que estão lá no sistema religioso. O detalhe é que eles não sabem. Os abençoados que estão congregando ali na igreja na esquina, naquela outra e tal, eles estão em Cristo Jesus, em posição espiritual. Mas no conhecimento, na condição de conhecimento, eles não estão em Cristo Jesus. Eles estão no colo de Satanás, porque ontem foram para o pagode. Aí o pastor diz, e ele aceita, ela aceita, e entra em condenação. Por quê? Porque não sabe a verdade. Ela não sabe, você sabe. Isso faz de você um ser superior em entendimento. Porque você jamais vai ouvir uma palavra de que você está em condenação e vai se submeter a ela e ficar sentado. E agora o que é que eu faço? Paga 1.000 que eu te abençoo. Porque é assim que eles fazem. Tem uma maldição na tua vida. E essa maldição é o Golias. E você se vê como Davi, que Davi era baixinho, diz que era baixinho. Mas eu te chamo hoje, nesse dia, você venceu o Golias das dívidas na tua vida. Eu te chamo nessa manhã, você venceu o Golias dessa enfermidade que está na tua vida.
Eu te chamo nessa manhã você vencer aqui o Golias do problema familiar que está te assolando lá na tua casa, te derrubando tudo, acabando com a tua vida. Mas tem um detalhe. Davi venceu o Golias com as pedras na atiradeira, que a Bíblia chama de funda, né? E tal. Então, nós vamos ter aqui, o pastor André vai pôr aqui 5 pedras, uma de cada tamanho. Uma pedra de R$100, uma pedra de 500 e uma pedra de 1.000. Conforme a tua fé, você vai pagar as pedras e vai acabar de vez com esse problema na tua vida. É fácil fazer isso. Difícil é explicar que você está depois da cruz e está sem pecado. Isso é fácil, isso aqui estaria cheio. E eu chegaria aqui de helicóptero. Cheguei de Uber. Não tenho nada contra o Uber, estou feliz. Mas o que eu quero dizer é que é melhor falar a verdade para a igreja. Porque você é um sábio. Sabedoria de que não há condenação na tua vida, porque existe uma lei espiritual que te colocou livre do pecado. Quem é que pode te condenar? Quem os acusará? Se é Deus quem os justifica, disse o apóstolo Paulo. Ninguém. Por que esses homens aí fora estão condenando as ovelhas? Porque as ovelhas estão surdas à verdade. Elas não conhecem, você conhece. Dê um glória a Deus aí pela tua vida, abençoado. Porque você não vai comprar pedrinha de 1.000. Você vai pegar esses 1.000 aí, vai almoçar com a tua família, vai fazer uma viagem, vai tirar férias, vai não sei para onde. Você está livre. Diga, eu estou livre. Então, saber isso aí, é importante saber. Por quê? Porque saber te traz convicção, certeza. Porque vão acontecer coisas na tua vida que vão fazer parecer que você não está justificado nada, que não está abençoado nada. Vão acontecer coisas. Se você se ligar no que for acontecer visualmente na tua vida, você vai ser arrastado por isso. Vão acontecer coisas. Mas você, como é um sábio, você está depositando o teu fundamento aonde? Naquilo que não varia. Porque as situações passam, mas a palavra do Senhor na tua vida é para sempre. Não vai voltar para depois da cruz para te botar em condenação. Isso é impossível. Então você já está aqui em 2017 livre da lei do pecado. Isso é uma sabedoria tremenda. Eu estou livre da lei do pecado, estou. Então eu não posso cantar certos louvores? Não. Por quê? Por causa da letra. Ah, mas é tão bonito. Que isso exploda que é bonito, porque você não vai cantar uma coisa dessa? Porque você desagradaria ao Senhor. Eu falei para o motorista, você está pisando no sangue do pacto e diz que a maior blasfêmia é blasfemar contra o Espírito da graça? E eles estão blasfemando contra o Espírito da graça, todo mundo aí. Impressionante como é que as pessoas não sabem ver que 1 mais 1 é 2. Adão trouxe pecado, Cristo tirou o pecado, eu estou depois de Cristo, não tenho pecado. Poxa, isso é tão fácil de entender, mas não é para qualquer um. É para você que está aqui. Isso te faz... Eu sei essa verdade, eu posso transmitir. Eu sei aquilo que escola nenhuma vai dar para essa pessoa, eu sei. Eu posso dar para ele. Isso vai mexendo contigo. Isso vai te colocando tremendo. Por exemplo, outra sabedoria que você sabe, né? Aí está também a sabedoria, né, de entender a tua carne. Parar de brigar. Você não vai poder, só se você dar um tiro na cabeça. É o único jeito que você vai ter para sair da carne. Porque você está aí dentro dela. Vamos a Efésios 4:22 agora, por favor? Olha aí. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos de quem? Do velho homem, porque está o quê? Viciado, conforme os desejos enganosos. Diga para quem está do teu lado aí, o teu corpo de carne está viciado. Não é que esteve e agora você aceitou Jesus, não está mais não. Está viciadinho. O que ele está é encoberto. Aí. Mas vai ter um dia, por algum motivo qualquer, que isso vai explodir aí em você
E você vai meter os pés pelas mãos. E você entende isso. E você respeita o teu irmão, porque ele também tem um corpo viciado igual ao teu. Por isso é que aqui nós dizemos, eu não posso te conhecer segundo a carne, porque na carne nós somos maus. Então aqui já não há competência. Porque aqui em espírito somos todos iguais. E a carne de um é má, a carne do outro é má, a do outro tem outra inclinação, a do outro tem outra, e o outro tem outra, e assim por diante. E por isso que aqui ninguém fala mal da vida de ninguém, igual é no sistema religioso. Ó, tem culto de oração na casa da irmã Selvandira. Tem. Ó, eu levo o bolo. Ah, você leva o bolo? Então eu levo café. Tá bom, então eu levo cachorro quente. Ah, eu levo não sei o quê. Eu levo não sei o que lá. Aí chega lá, aquela oração que tá, menina, tem um babado aí que está correndo. O pastor não está sabendo ainda não, mas quando ele souber, vai ser isso, aquilo. Tem que fazer reunião, porque vai ter que excluir fulano, porque adulterou com cicrana. O outro estava fumando, pegaram, os diáconos pegaram. O outro estava lá no baile funk. Tchum, tchum, tchum. Assim é o sistema religioso. Eu não quero saber se você fumou, se foi para o baile funk, se foi para o pagode, para onde foi. Eu não te conheço segundo a carne. Isso é um problema teu. Porque eu tenho que cuidar da minha vida. Eu. E quando eu olho para mim e vejo tanto defeito, eu não tenho tempo para olhar o teu. Graças a Deus por isso. Então nós sabemos que a nossa carne está viciada conforme os desejos enganosos. Você recebe essa palavra? Diga comigo, a minha carne está viciada. Viciada. Tremenda carne viciada. E sabe qual é a outra sabedoria que te dá repouso nisso aí? Foi Deus que fez você assim. Foi Deus que fez você. Não é assim que cantava aquela cantora? A Melinha, é. Foi Deus que fez você. Foi. Mas assim tão ruim? Assim mesmo. Mas ele não podia fazer uma coisa melhor? Podia. Mas por que ele não fez? Não sei. Você vai ver a resposta que ele deu aí. Já, já. Mas ele, poxa, não é Deus, tão bonzinho. Ele podia ter feito assim, bem comportado. Que eu não tivesse essa inclinação, escondido dos outros eu faço um monte de coisa. Porque tem gente que tem habilidade de esconder a sua carne. Aí quando está assim em público, aparentemente, pô, essa pessoa é inatacável, não tem um defeito, não tem um problema. Que nada, é mais hipócrita. Porque esconde bem que é uma beleza, mas por trás tem maus pensamentos, porque toda a carne é igual, isso é o que está escrito, e o que não está escrito. A palestra aqui é em cima do que está escrito. Mas quem fez isso? Deus. Foi Deus? Foi. Porque quando você sabe que isso está mal, que a carne está viciada, isso não está bom? A carne está viciada. Mas você também sabe que não foi o diabo que fez isso, e que Deus sabe que você é como você é, isso te dá um descanso, porque você não precisa se esconder. Deus te conhece exatamente como você é. Você recebe? Ah, foi Deus que fez? Foi. Olha só Isaías 46, verso 4. Vamos ali no quadro. Isaías 46, 4. Olha o que Deus disse. E até a velhice eu mesmo, Deus, né? E até as cãs, a velhice, bem velhice, né? Eu vos suportarei. Você suporta alguém? Quando você diz que você poxa, essa pessoa é tremenda, mas eu suporto ela. É por que você diz eu suporto? Porque aquela pessoa é difícil. Por isso você diz essa expressão. Ah, eu suporto fulano. Não, eu suporto fulano por quê? Isso, aquilo, aquilo, outro. Tem sempre um motivo para você suportar alguém, né? Então, quando você usa a expressão eu te suportarei, significa o seguinte: você não vale nada, mas eu vou te suportar. Não seria isso aí que Deus está falando? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É assim, é boa. É isso aí. É isso aí. Quando você diz eu não conheço ele segundo a carne, você está falando isso em outras palavras. Ó, você não vale nada, porque eu não posso te conhecer segundo a carne, mas eu gosto de você, porque você é meu irmão no espírito. Ah, papai! Legal. Então, a tua carne é ruim? É. Viciada? É. Mas é plano de Deus. Olha, eu vos suportarei.
eu fiz, diz o Senhor. Essa porcariazinha de carne aí, que mente, que engana, que faz falcatrua, que armação, que não sei o quê, fui eu fiz, eu conduzirei, eu suportarei. E tem um detalhe, eu guardarei. Mas, mesmo que eu fizer aquilo, mesmo que você fizer aquilo, não deve fazer. Mas se fizer... Porque quando a pessoa chega na graça, ela entende essa parte que é uma beleza. Porque ela viveu tão oprimida no sistema religioso, com tantos anseios e vontades, que quando ela chega na graça, é como se você apertasse uma mola na parede. Ele está no sistema religioso. Quando ele chega na graça, é como se você soltasse a mola. O que vai acontecer com a mola? Vai pegar um impulso e pá, porque ela está afim de se soltar. Aí as pessoas vão começar a dar voos rasantes por aí, saberá Deus em que inferno. É igual a história do passarinho. O passarinho estava preso na gaiola, o passarinho foi feito para voar, né? Aí abriram a gaiola, pode sair. Posso sair? Pode. Posso voar ali? Pode voar lá, ali. Tudo te é lícito para voar? Tudo te é lícito. Tudo te é lícito? Tudo te é lícito. É bem verdade que algumas coisas não convêm, alguns lugares não convêm, mas é lícito. Posso? Pode. Posso mesmo? Pode. Aí o passarinho, ó, pum, decolou. Que beleza, livre, liberdade, voando. Até que ele começou a dar uns voos rasantes nos lugares meio perigosos. Aí tinha uns garotinhos meio travessos e começaram a dar tiro no passarinho. Aí o passarinho foi entender, poxa, eu sou livre. Mas alguns lugares eu não devo. Mas algumas coisas eu não devo. Mas quem é que vai aprender? O passarinho. O passarinho não pode ter um pastor passarinho tomando conta da vida do passarinho para ele não voar ali. Porque aquele passarinho só vai entender que não pode voar ali depois que ele levar uma pedrada. E aquela pedrada é muito abençoada na vida dele, porque vai servir para ele entender que ele deve evitar aquele lugar ali, porque ali tem pedrada. Quantos estão me entendendo? Eu suportarei. E quando levar a pedrada? Venha congregar, abençoado. Machucado, de qualquer jeito. Não se envergonhe da pedrada. Isso é necessário. Mas Deus não me joga fora? Não. Por quê? Porque Ele disse que suportaria. Caramba, esse meu filho é tão difícil, essa minha filha é tão difícil, mas eu prometi que vou suportar até o fim. E guardarei. Então Deus sabe da tua qualidade da tua carne. Aí, se curou da pedrada, entendeu um pouco mais e tal, e isso continua mexendo com a tua mente. E você vê as outras pessoas, né? Elas não fazem certas coisas porque o diabo está ali. Elas não deixam de faltar um culto, porque senão o Senhor vai pesar a mão. Não é por amor, não é para louvar o Senhor, não é para agradecer ao Senhor, não é para ouvir a palavra, é medo do diabo. Só vão lá por medo do diabo. Ou então atrás do pão e do peixe, como os que seguiam Jesus de Nazaré naquela época. Está dando pão e peixe lá, eu vou lá. O motorista falava, não, é engraçado, isso que você falou é verdade, porque quando eu estava na graça, eu arrastava vários amigos, e vários deles iam comigo, eu levava no meu carro. Poxa, que bonito isso, você fazia isso, fazia. Só tinha um detalhe, qual era o detalhe? É que no final eu pagava o jantar deles todos. Falei, mas isso é muito bom, se você puder, tremendo. Mas o detalhe é que às vezes eu não podia pagar, e eu avisava antes, a metade não ia mais. Porque tem sempre aqueles que vão atrás do pão e do peixe, só, né? Você não, você já está em outra etapa de sabedoria. Então, abençoado, está também aí a sabedoria do antídoto. Porque Deus não te deixou nessa carne e se perdeu, não. Tem um antídoto aí para você cuidar. 2 Coríntios 12, verso 8. Veja aí, 2 Coríntios 12, verso 8. Olha, agora sim a resposta, né? 2 Coríntios 12, 8. O apóstolo Paulo se envergonhava da carne dele. Porque a carne do apóstolo Paulo era difícil. Não era nem casado. Para você ver. A respeito do qual roguei quantas vezes? 3 vezes ao Senhor, para que o tirasse de mim. Paulo tinha problema na sua carne. Paulo tinha acusações na sua mente.
né? Paulo enxergava mal por causa da luz do caminho de Damasco, que quase praticamente o deixou cego. Tem cartas que o apóstolo Paulo só assina no final, e ele diz: essa carta escreveu fulano a meu pedido, e eu assino e saúdo a todos, não sei o quê. Os Gálatas, quando viram Paulo com aqueles olhos feridos, queriam arrancar os seus próprios olhos e entregar a ele para que ele era o apóstolo, para que ele visse melhor e tal. Por quê? Porque Paulo precisava disso aí. Então, Paulo participou na morte de Estevão. Quando estavam matando Estevão apedrejado, Paulo estava lá e não impediu, não fez nada para impedir, e tinha autoridade para isso, se ele quisesse impedir, né? Então ele tinha muitas situações na sua carne, né? Assim como você, diga, assim como eu. Aqui, quem não tem dinga, tem mandinga. Então ele disse que orando, ele, Senhor, tira isso de mim, Senhor. Como é que eu posso ser o apóstolo da graça? Tendo feito tanta coisa assim, Senhor, não dá, não vai dar certo isso, Senhor, tal. Aí no versículo 9, o que o Senhor disse para ele? Olha o antídoto para a tua carne aí. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na debilidade. Quando você reconhece que você é débil na carne, aí repousa o poder de Deus. Quando você rejeita isso e acha que você sozinho pode controlar e resolver, aí não está o poder de Deus. O poder de Deus repousa, se aperfeiçoa na tua vida, na minha vida, quando nós reconhecemos que somos fracos. Diga para quem está do teu lado aí, eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço isso. Eu sou débil, eu tenho falhas, temos falhas. Essa postura, quando você assume que você é débil, que você tem falhas, né? Conhecendo o Evangelho da Graça como você conhece, abençoado, você não tem medo, eu sou débil, tá? Por quê? Porque foi o Senhor que me fez assim. Foi o Senhor? Foi. Aí tem mais, na minha debilidade se aperfeiçoou o poder dele. É verdade? É. Sabe por quê? Porque foi ele que me fez, ele disse que vai me suportar até o fim. Ah, então você é débil e não vai se perder? Não. Me perder? Não. Só se a gente rasgasse esses versículos todos aí. Poderia ser, talvez, mas tem mais um monte que eu não estou trazendo aqui, né? Isso te dá o quê? Segurança. Eu não sei você, eu cometi muitos erros. Enquanto estiver vivo, vou cometer outros, né? Mas algum tempo atrás, meu pai estava vivo ainda e eu falava com ele muitas coisas. Pai, pô, aconteceu isso, assim, assim. Ele, por quê, rapaz? O que houve? Não, pai, eu vacilei, eu fiz isso assim, 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 assim. Sabe qual era a atitude dele? Me abraçar e tentar me tirar daquilo. Porque não é também permanecer no erro, né? Diz que o coxo não sai do caminho, mas não é para contaminar todo mundo. E aí agora todo mundo é coxo. Não. O coxo não sai do caminho para controlar a cocheira dele. Porque já pensou uma coisa dessa? Então, aí meu pai me abraçava e me tratava. É assim que Deus faz com você. Quando você reconhece a tua fraqueza, aí mesmo é que se aperfeiçoa na tua vida a compaixão, a misericórdia. Isso é o poder dele em nós. Porque foi ele que fez. Ele não pode esperar coisa boa da tua carne, porque foi ele que fez ela do jeito que ela é. Como é que agora ele vai exigir que você dê aquilo que você não tem? No sistema religioso se exige que a pessoa dê aquilo que não tem. Por quê? Porque eles não conhecem a essência do coração de Deus, que é o Evangelho da Graça. Bom, enfim, para encurtar aqui a conversa, esse é um poder sobrenatural que você tem. Você é um ser sobrenatural. Você não caminha pelo que vê, você não reage se está sol ou chovendo. Ah, está sol, eu estou contente. Está chovendo, eu estou chateado. Não. Você, se tem dinheiro, está feliz. Se não tem dinheiro naquele momento, está feliz. Quantos recebem? Se está doendo a cabeça, você está feliz. Se parou de doer a cabeça, você está feliz. Isso é um poder sobrenatural. Então, o que esse poder produz? Às vezes, esse poder produz vaidade. Diga, vaidade. 1 Coríntios 8, verso 1. O conhecimento envaidece. Ah, quer dizer que eu não inventei o título? Eu não invento nada. Olha lá, o conhecimento envaidece. E quem é que edifica? E qual é a intenção de Deus com a igreja? Edificação?
O conhecimento não serve. O conhecimento envaidece. Depois leia o contexto. Aí Paulo está falando de umas pessoas que tinham um tanto conhecimento, né, como você e eu temos, que quando chegava 27 de setembro, ela pegava, estou afim de comer esse doce, ia lá, pegava o saquinho de bala do Cosme Damião, sentava aqui, abria e comia. E aquele da Assembleia de Deus diz que aquilo é do diabo. Então, depois leia esse capítulo, que é isso que Paulo está falando. Isso não é do diabo. Por que são os ídolos? Nada, só há um Deus. Só que determinado tipo de comportamento, mesmo com conhecimento, maltrata. É isso que ele está dizendo nesse capítulo. Mas aqui eu saquei esse verso. O conhecimento envaidece. O irmão não come uma bananada, porque diz que é do Cosme Damião e Cosme Damião. Eu adoro bananada, pé de moleque, não sei o quê. Esse irmãozinho, já chamou de irmãozinho, é porque ele é o irmãozão. Então o outro já é menor que ele. Ou seja, ele já está no salto. Por quê? Porque ele conhece. Ele conhece que aquela bala, a única coisa que vai fazer é aumentar o nível do açúcar. Mas mal? Nenhum mal. Nenhum. Do diabo? Não. Perder a salvação? Não. Ofender a Deus? Comendo? Não. Ferindo? Sim. Essa é a diferença. Então, o conhecimento envaidece, porém, o amor edifica. Nós falamos agora 3 pontos básicos, bem rápido, acerca do conhecimento que você tem, né? Mas você deve sempre se lembrar disso, que o conhecimento envaidece. Qual é o objetivo do Senhor com a sua igreja? Efésios 4:11. Terminando aqui, anote isso. Olha só, preste atenção nisso. Deus mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Ou seja, Deus tem dons espalhados na igreja, né, que ele chama esses dons com esses nomes, para colaborar com um objetivo, o objetivo de Deus. Para que Deus instituiu a igreja? Verso 12. A fim de aperfeiçoar os santos, quer dizer, um vem e canta, o outro vem e prega, o outro vem dar uma palavra, o outro faz um comentário, o outro... Não é verdade? A fim... Para que tudo isso? Que são dons, hein? Isso que você viu aqui são dons. A fim de aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Levante a mão aí. Diga para quem está do teu lado. Você é um santo. Não tenha medo disso. Santo significa separado para. Santo não significa que não fala palavrão. Não deve falar. Verdade? Bom, não sei. É melhor falar um palavrão do que falar Deus te abençoe. Isso é verdade. Mas santo não significa uma pessoa assim. Não, santo significa separado para um propósito. E você é um santo. Você não estaria aqui se não fosse separado para isso. Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. O ministério tem um trabalho. Qual é o trabalho? Que a palavra... E para que a palavra corra, precisa de quem? Deus quis que fosse através da igreja. E quem é a igreja? Os santos. E quem são os santos? Nós. Então os santos estão aqui para ouvir um louvor, para ouvir uma palavra e tal. E com isso, aperfeiçoar esse entendimento. Para quê? Até que cheguemos à edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então qual é o objetivo de Deus? A edificação da nossa vida. Você recebe? Esse é o objetivo. Diga comigo. O objetivo do Senhor nosso Deus é a edificação da sua igreja. Pois muito bem. O conhecimento envaidece. O amor edifica. E agora? Os dons para a edificação da igreja. Portanto, a conclusão que a gente chega é essa aqui, ó. Os dons têm que ser mesclados com amor, porque senão não vai a lugar nenhum. Porque os dons são necessários por causa do conhecimento. Mas se você não misturar o conhecimento com amor, você não vai a lugar nenhum.
vai quebrar igual a todas as supostas igrejas em graça quebraram. Por quê? Tinha muito conhecimento, mas não tinha amor. Não vai edificar, porque quem edifica é o amor e não o conhecimento. Então o irmão não pode falar aleluia? Eu não falo porque eu já entendi algo, agora ele não entendeu. Se eu não tratá-lo com amor, em vez de explicá-lo e ter uma oportunidade para acariciar e sentar com aquela vida ali e fazer o trabalho que o Senhor me deu, essa unidade, eu vou afugentá-lo com a minha grosseria na resposta que eu der a ele. Que é isso, irmão? Isso não é mais um pacto, como era antes. Tá vendo, né? Então, nós, se não formos assim, se não prestarmos atenção a isso, bastante atenção a isso, né, nós vamos correr o risco de ser um ministério com muito conhecimento, porém envaidecido. Sabe o pavão? Quando já viram um pavão caminhando? Eu sou apóstolo. Tem um por aí que diz que é apóstolo, diz que está em graça também. E pega o microfone assim. Com muito conhecimento, mas frio. Eu não vou mais na casa dos meus parentes. Por quê? Porque eles são do sistema religioso. Quero nem saber. E eles te convidam para o batizado, convidam para o casamento, convidam para o aniversário, convidam para você ir lá no churrasco, convidam para ver o jogo lá, convidam não sei o que, você não vai nunca. Por que eles convidam? Porque eles esperam que você vá. Por que eles esperam que você vá? Porque eles veem diferença em você. O problema é que você não sabe lidar com isso. Você tem um poder tão grande na mão e não sabe se comportar com ele. Por quê? Está envaidecido. Com muito conhecimento, porém distante. Morreu o irmão. Por que eu não posso chorar? Porque isso é carne, irmão. Isso é carne. Esse corpo de carne foi o veículo que eu abracei, que me ouviu, que eu fiz carinho, que me fez carinho, que a gente conversou, compartilhou. Por que eu não vou chorar? Fazer como fizeram com a morte do apóstolo José Luiz? Sabe o que fizeram? Morreu o apóstolo, morreu. Liga para a família anterior e manda pegar o corpo aqui, porque isso aí é carne, a gente não quer saber de carne. E quem enterrou? A primeira esposa. E o filho e as filhas. Por quê? Porque o ministério está... Isso é carne. Isso é carne. Por isso que acabou, abençoado. Porque o que edifica é o amor, não é o conhecimento. Nós viemos de lá, temos que ter cuidado para não estar de soberba. Eu sei tudo e ninguém sabe nada. Não, o Senhor não gosta disso não. Muito conhecimento, porém soberbo. Muito conhecimento, porém inchado. Pessoas inchadas, que não aceitam os outros porque... tem um comportamento abençoado. Nós somos chamados a fazer diferença. Mas fazer diferença não como o Talibã. A gente estava quase igual ao Talibã, jogando bomba nos outros. Quase. Então concluímos que o amor é mais importante e mais necessário para a edificação do que o conhecimento. O conhecimento é importante para a tua salvação diária. Mas você não pode usar esse conhecimento para atropelar ninguém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse louvor? Confesso a palavra de justiça, né? Confesso a palavra da justiça. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.